Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Já fez um bocado de progresso aqui, e pode ser que você tenha aí um pouquinho de dificuldade já em trabalhar, pode estar muito abstrato para você. Nesse caso, eu recomendo você fazer os exercícios para você ir treinando, vendo algumas coisas. Se ainda tiver muito puxado, na internet tem vários exemplos que você pode utilizar para ir treinando, ok? Aqui, hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de função. O que é a função? É como se fosse um pequeno pedaço de código, um outro programa à parte, que a gente vai criar separado para a gente, em vez de repetir toda vez durante o nosso código, às vezes acontece muitas vezes. Por exemplo, você tá, vamos botar numa era mais arcaica, né? Vamos dizer uma era que a gente usava mais lápis, né? Hoje, mais quem usa lápis são desenhistas. A gente usa lapiseira, caneta ou nem isso, né? Somente quem está na área de TI vai escrevendo no computador mesmo. Mas digamos que você usasse um lápis. Você está estudando, acaba a ponta do lápis, tem que fazer o quê? Apontar. Toda hora você está estudando. E você tem que apontar o lápis, apontar o lápis. É como se fosse uma função. Você não precisa escrever toda hora, porque você já sabe que isso vai se repetir. Aqui no C, a gente funciona da seguinte forma. Uma função, a gente vai sempre declarar ela. E a mais comum, a mais tradicional, é a função main. O programa ele sempre vai procurar a função main para começar, ok? No C, a função main é a primeira coisa que vai ser procurada. Então, a gente vai entender a estrutura de uma função da seguinte forma. A primeira coisa que a gente digita é o retorno dela, ou seja, uma função traz algo de volta para a gente. Se a gente for trocar uma lâmpada, a gente troca e põe uma lâmpada nova, mas a gente recebe o quê? Uma lâmpada queimada, né? Ou uma lâmpada que não vai ser mais utilizada. Então, esse aqui não vai ter um nome de variável, mas vai ser o tipo desse retorno. Depois a gente põe o nome da função, que também deve seguir as regras das variáveis, ok? E aqui, entre parênteses, a gente vai dizer os parâmetros, ou seja, que valores que você vai receber para fazer aquela função funcionar. É como se você estivesse indo trocar a lâmpada. Você precisa de uma lâmpada nova, você precisa de uma escada. Quais são as ferramentas, os dados que você vai ter para resolver aquele problema? Então você põe aqui o tipo da variável e o nome dela, sem inicializar, ok? Você pode até fazer uma inicialização para dar um valor por default, mas a gente não vai trabalhar com isso nesse curso. E existem dois jeitos da gente fazer isso, que é o quê? A gente pode declarar a nossa função, colocar o ponto e vírgula e não escrever nada, como se ela não fizesse nada. E depois do main, a gente repete aqui a declaração dela e cria o bloco de código que vai ser executado quando a gente chamar ela, ok? Ou a gente pode fazer tudo isso aqui em cima. Só que não é o recomendado. Por que não é o recomendado? É muito mais fácil você criar aqui, ir no main e quando tiver um problema você vai lá embaixo. Senão o main vai ficar muito para baixo, você precisar resolver alguma coisa no programa principal, não vai dar muito certo, ok? Mas você pode fazer, tanto que eu estou deixando essa função saudação aqui. E olha só, ela tem o tipo void. O que é isso? Significa que ela não vai ter um retorno. Se ela tiver um retorno, ao final da função eu tenho que criar a palavra return e retornar uma expressão, uma variável, um valor do tipo que eu coloquei aqui. Não adianta eu tentar retornar um char, um caractere, alguma coisa que vai dar erro, tá? Em geral, é basicamente isso. E tanto que você vê também que eu não preciso dessa função de saudação, ela só diz um olá, eu não preciso receber parâmetro nenhum, então eu ponho em vazio. Tem que ter os parênteses, mas vazio. Como a função main, ela não precisa receber nada, mas ela pode, tá? É um conceito de programação mais avançado quando a gente fizer isso. Então aqui, o que é a função multiplicar, né, que eu gerei, está fazendo? Ela está recebendo dois números inteiros, ela está criando uma variável resultado, salvando nela a multiplicação dos dois e retornando isso como um valor inteiro. No nosso programa, eu vou ler aqui, declaro dois valores inteiros, botar nessas variáveis A e B, e também vou chamar a função, enviando os dois, e salvando no variável res, que é a variável do resultado, e colocando aqui, ó, o porcento de A, ou seja, a variável A vezes a variável B é tanto. Vamos rodar aqui para ver isso na prática.
primeiro vai ser 1 e o segundo vai ser 2. 1 vezes 2 é o quê? É 2. 1 vezes 2 é 2. Ok? Vamos testar aqui, por exemplo, a chamada da função saudação. Basicamente, eu vou escrever saudação, abro e fecho parênteses e vou rodar. Se eu fizesse aqui o 1 e 2, 1 vezes 2 é 2 e faz o olá, que é a saudação. Olha só que interessante. Quando a função tiver um retorno, eu preciso botar ela depois de uma atribuição, ou então num local, como por exemplo aqui. Eu posso chamar ela no lugar do res. E basicamente ela vai retornar um valor que vai ser colocado ali também. Vamos tentar aqui. 1 e 2. Dá um enter. 1 vezes 2 é 2. Ou seja, está retornando o resultado aqui. Outra coisa importante que a gente vai trabalhar é a questão de escopo. O que é o escopo? A gente vai ver isso melhor numa próxima aula. Vamos trabalhar com ponteiros, memória. Mas basicamente você está vendo que o nome dessa variável é A e é B. Mas essa variável A e B daqui não são a mesma de cá. Tanto que se eu, depois de calcular o resultado, eu botar o valor de 1 para A e o valor de 2 e o valor de 3 para B, é para mudar, porque está acontecendo isso aqui antes, é para mudar aqui o resultado, certo? Mas se eu rodar, vou botar 1 e 2. 1 vezes 2, ou seja, o B não está valendo 3 como eu coloquei aqui. Por que o B não está valendo 3? Porque é o que a gente chama de escopo. Uma variável, ela tem um escopo local. Ou seja, dentro da função main, esses nomes estão reservados. Mas o que interessa ao computador é o espaço da memória RAM que tem esse nome. Ok? O espaço da memória RAM que tem esse nome, isso é um endereço lá. Por coincidência, aqui vai ter um nome, mas para ele é um número gigante, que a gente não está vendo. Nesse caso, quando eu passei nesse momento, eu declarei outros 2 espaços na minha memória RAM. Por mais que ele tenha um nome aqui, o endereço é diferente do endereço disso aqui. Então, você não vai conseguir alterar. Tem como a gente fazer isso, e a gente vai ver nos módulos mais à frente, que é passar a variável por referência. Basicamente, a gente passa o endereço da variável para a função, para que dentro da função a gente consiga mexer com elas. E às vezes nem precisa usar o retorno. Mas isso é algo que tem que ser feito com muita cautela, você tem que saber o que você está fazendo, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas é isso, funções vão facilitar a nossa vida, para a gente repetir várias vezes um código sem grandes problemas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.